dia 18 de julho. Esse domingo é o 16º domingo do tempo comum. O Evangelho é o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo de 30 a 34. Assim diz o evangelista: naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhe disse: vindo sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo, que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 16º domingo desse tempo comum. No 15º domingo, nós ouvimos Jesus enviando os discípulos 2 a 2, evangelizando. E agora eles estão voltando, prestar conta a Jesus. O que nós ouvimos hoje foi isso. E vamos agora meditar e pensar, como nós acostumamos a ouvir e colocar isso na presença de Deus. Padre, por que eles tinham que se afastar da multidão? A verdade, como nós ouvimos domingo passado, eles tinham ido para as missões, tinham ido evangelizar, são missionários, são evangelizadores, e no fim de cada missão é preciso voltar e prestar conta. Eles estavam prestando conta. Mas a sequência também é que depois de um trabalho, precisa de um descanso, de longo trabalho, precisa de descanso. E esse descanso só acontece quando se afasta do lugar do trabalho, do meio do trabalho. Então, eles estavam se afastando, indo no lugar onde que não teria o contato com aquelas pessoas que eles estavam atendendo. Então, é por isso, um lugar deserto, um lugar afastado, onde ele não teria esse contato para eles descansarem antes de recomeçar um novo serviço. E por isso esse afastamento, um afastamento técnico de repouso, de descanso, como qualquer trabalhador precisa de uma parada para repor as energias, repor um pouquinho as suas forças para retomar novamente a missão. Padre, entre tantos barcos, como eles conseguiram reconhecer Jesus e os discípulos? Também, essa aqui, Jesus é o pastor. Ensina aos discípulos que ele enviou a ser eles também pastores. E não é qualquer pastor, mas para ser bons pastores. E os bons pastores são sempre reconhecidos pelas ovelhas, por aqueles a quem ele leva a palavra. Todo bom missionário, aonde ele passa, ele é reconhecido, porque ele já esteve, ele manifestou o seu trabalho, conduziu, e ele acaba sendo reconhecido com facilidade pelo caráter, pelo trabalho bem feito, pela sua bondade, pelo seu carinho, pelo seu amor. Exatamente, olha, no domingo de hoje, a primeira leitura é do livro de Jeremias, o profeta Jeremias. Ele vai dizer isso, que o bom pastor, ele vai reunir todos aqueles que estavam dispersos. E já Jesus está mostrando aqui que ele e os discípulos são esses pastores bons, e precisa ser reconhecido.
você faz um bom trabalho, automaticamente ele deixa marca. E essa marca é marca de reconhecimento. Trabalho a pergunta interessante, hoje implica para nós, missionários e missionárias de hoje, né? Para estarmos evangelizando, né? Exatamente. Quando vamos evangelizar, vamos fazer bem feito. E não tem como, qualquer lugar que a gente passava, dizer, fulano de tal. Como que você... ele que celebrou lá. Ele que atendeu fulano. Ele que, pelo serviço bem prestado, deixa um reconhecimento e onde passar vai ser reconhecido. Isso que acontece com Jesus, com o discípulo e com nós que somos igreja hoje, seguidores de Jesus. Padre, por que Jesus teve compaixão da multidão ao desembarcar? E olha que Jesus estava, é verdade, esse é também um outro ponto importante. A compaixão, como eu falei agora de Jeremias, essa passagem também, dessa compaixão, se encontra também ali, mostrando que Jesus é aquele descendente de Davi, aquele que vai ter compaixão do seu povo. Quer dizer, o povo estava ali como ovelha sem pastor. Jesus, tirando um pouquinho de descanso com seus apóstolos, seus discípulos, encontra a multidão sedente. Mas ele podia dizer, se fosse um ou outro pastor, dizendo, olha, agora estou de férias, não quero saber, não. Mas ele teve pena daquele povo que estava ali sem pastor. É a compaixão de um pastor que vê os seus ovelhas desesperadas, de um atendimento, de um cuidado. Ele teve compaixão. Compaixão no sentido de que eles estão ali sem rumo. E sem rumo precisa de alguém que alimenta espiritualmente, que alimenta com a orientação, com o conselho, com a palavra. Ele teve compaixão. Esse é o bom pastor, tem que ter compaixão daquele que a ele são confiados. Não só coitado dele, que pena dele, não. Tem que fazer alguma coisa, orientar. Hoje nós temos muita gente que a gente vê desesperada. É preciso dar um conselho, orientação, para que o próprio povo se alimenta, se sustenta, mas às vezes uma dica que a gente dá, a pessoa aproveita bem e se torna uma coisa muito boa. Irmão, muito pode ser dito desse domingo de hoje, mas aqui nós colocamos algumas pistas de reflexão e de meditação. Nos acompanha no domingo, nesse domingo, acompanha também o nosso Instagram, no nosso YouTube, marca ali uma joinha, também toca um sininho, e cada vez que gravamos isso, você vai ser avisado e vai receber notícia de primeira mão. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.